ó Deus, a tua igreja. A igreja é tua, ó Deus, e sabemos que o Senhor já colocou a palavra na mente dele, no coração dele. Ó Deus, dê sabedoria para que ele possa transmitir com ousadia, ó Deus, com unção da tua parte, para, Senhor, para a tua igreja. Estamos aqui pronto para ouvir a tua voz. Desde já te agradecemos no teu nome. Amém. Jesus, irmãos, podem sentar todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quero trazer aqui uma reflexão para a igreja. Dentro do texto que o pastor Bruno nos leu, um texto bastante conhecido da igreja, que é Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala sobre Abraão, né? É um texto rico, bastante conhecido. Só que eu quero falar com a igreja aqui nesse texto, né, relacionado à promessa do texto. E não relacionado só à promessa para Abraão, porque dentro desse contexto aqui, né, tem uma promessa para a igreja, para nós no dia de hoje. Essa mensagem nasceu no meu coração há alguns anos atrás. Um pastor me ligou. O pastor me ligou e falou assim, aliás, não foi nem o pastor, ele pediu para o líder do departamento da família me ligar. Aí o líder do departamento da família me ligou e perguntou se eu poderia ir lá levar uma palavra no culto da família. Eu associei a liderança da família com o tema do culto da família. E aí eu fiz uma pergunta, irmão, que até depois eu fiquei me perguntando também, porque eu fiz aquela pergunta. Eu falei assim, mas culto da família, mas qual família? E a pessoa ficou sem saber me responder. Eu expliquei para ela, porque existe duas famílias. Existe a família sanguínea, tradicional, e existe a família espiritual. E ela ficou sem saber me responder, mas eu falei assim, fica tranquila, porque Deus já ministrou no meu coração algo para eu falar para vocês. Né? Isso faz alguns anos. E hoje Deus, né, também fala ao meu coração para exatamente trazer esse contexto para os irmãos aqui do Parque Regina. Né? E eu tinha colocado como tema na mensagem o princípio da família. O princípio da família. Nós observamos aqui, em Gênesis capítulo 12, no verso 1, que foi lido aqui, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então, esses 3 versos me chamam a atenção, né? Porque os primeiros 12 capítulos de Gênesis estão estruturados em criação, queda, redenção e consumação. Nos primeiros 2 capítulos de Gênesis nós vamos ver a criação, temos o propósito ou a razão pela qual fomos criados. Eu vou repetir para ficar na sua mente. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, né, tem o propósito ou a razão pelo qual nós fomos criados. Está bem claro, irmão. Inclusive, são promessas maravilhosas, né, da parte de Deus. Né? Eu tenho uma mensagem que eu comecei já faz alguns anos e eu não dei ainda sequência a ela, que é uma das promessas do Gênesis capítulo 2. Né? É você produzir. Deus nos fez, irmão, para prosperar. Deus nos fez para a gente... o tema da mensagem dessa mensagem que eu estou escrevendo os verbos da criação.
Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e diz: vai, frutificai, crescei, fazei pessoas igual a vocês. Então no 1 e o 2 fala do propósito pelo qual Deus formou o homem. Nós estamos falando aqui nas quarta-feiras sobre o livro de Efésios. E uma das maiores promessas, já falamos aqui, da igreja, é o propósito eterno de Deus que está em Efésios 1:4. Né? Que Ele nos elegeu antes da consumação do mundo para sermos. Então você foi eleito para ser. Deus fez a igreja para adorá-lo, para crescer, para prosperar. Né? Deus fez a igreja, irmão, para a gente ter uma vida tranquila. Não é essa vida que nós estamos vivendo hoje. Tendo que trabalhar em trabalho pesado, as mulheres tendo dor de parto para gerar filhos. Na verdade, o propósito de Deus era formar um povo que iria o adorá-lo. E enquanto nós estivéssemos adorando a Ele, Deus estava provendo. O próprio jardim foi criado pelo próprio Deus. O homem não teve nem o trabalho de fazer o jardim. Então Deus deu ao homem algo já pronto, e ali Deus descia na variação do dia para se encontrar com Adão, né? Para conversar com Adão, para dialogar com Adão. Né? Mas infelizmente, como todos nós conhecemos, né, houve a queda. A queda. Então o capítulo 3, o homem se desvia desobedecendo, né? O homem se desvia desobedecendo, né? E pecando. E ali o pecado começa agora a entrar no mundo. Relata o desvio do caráter do homem no capítulo 3. A queda do homem. O pecado do homem. E se você pegar do capítulo 4 de Gênesis até o 11, Deus começa a iniciar com Noé um plano de restauração. Deus começa a tentar se aproximar do homem, mas o homem com o pecado. O homem agora não mais santo como Deus o fez, começa a se afastar da presença de Deus. E você vai ver do capítulo 4 até o capítulo 11 os efeitos ou as consequências da rebelião de Adão e de Eva. Depois você dá uma lida na sua casa, é interessante aprender a palavra de Deus. No capítulo 3, versículo 15, ainda tem uma palavra que é a primeira vez que se refere a Cristo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando Deus também sentencia a serpente, dizendo que da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Mas é no capítulo 12, que nós lemos aqui, que nos é apresentada com mais clareza do que no capítulo 3, versículo 15, a solução de Deus para a humanidade. Observe, irmãos. É no capítulo 12 de Gênesis que é nos apresentada uma solução para a humanidade. Por mais que o capítulo 3, versículo 11, aponta para Cristo, dizendo que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, mas o plano de salvação nos é apresentado aqui no capítulo 12 que nós acabamos de ler.
A criação, observe, irmão, a criação de uma nova família e de uma nova raça e de um novo tipo de gente. É a partir dos descendentes de Abraão. Que vem a promessa, não só para os israelitas, judeus, mas também para os gentios. Por favor, coloca no capítulo 3 de Gálatas, versículo 8 a seguir. A promessa de Deus é que todas as famílias da terra sejam benditas. A promessa de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Algo interessante, eu confesso para os irmãos que faz poucos anos que eu descobri isso, e quando eu descobri eu fiquei... Olha o que o texto vai dizer. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a quem? Anunciou o evangelho primeiro a quem? A Abraão. Observe que o evangelho foi pregado primeiro para Abraão. Dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Continua o 9, por favor. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Então Deus faz uma promessa agora para Abraão no capítulo 12 que nós lemos, dizendo: ei, para eu começar, olha irmão, se você não entendeu o que Deus está ministrando ao teu coração nessa noite, Deus está dizendo para Abraão: ei, sai do meio da tua parentela, porque eu quero fazer uma família. Eu confesso, irmão, que quando eu li esse texto com esse prisma, eu falei assim: pera ainda. Deus está desfazendo uma família para criar uma outra família. Eu pensei no começo que era dessa forma que o texto estava querendo me apresentar. Só que quando você vai ler o texto, reler o texto, você vai entender que são de fato duas famílias diferentes. A família sanguínea, a qual Abraão pertencia, e a família espiritual, que agora Deus está começando, aleluia, através de Abraão, que depois se justificaria pelo seu filho Jesus, uma família chamada igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes é necessário você sair do meio da tua parentela, aleluia, para pertencer a uma família, porque parente não salva, família salva. Deus manda Abraão sair do meio da sua terra, da casa do seu pai, do seio da sua família, para formar uma família que não seria uma família carnal, mas sim uma família espiritual. Observe que para fazer essa família bendita, ou essa família espiritual, Abraão teve primeiro, ou foi necessário, obedecer e crer.
sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, para ouvir a voz de Deus, iniciar um projeto de Deus. Às vezes é necessário, irmão, nós sairmos do seio da parentela para um propósito maior, para um propósito melhor, para um propósito eterno. Como sair do conceito da parentela e entrar no conceito da família? Como? Pergunta que eu estou fazendo para mim e para a igreja. Como sair do conceito da parentela para iniciar um conceito da família? Por favor, coloque em João capítulo 3, versículo 12. João 3,12, coloca 3,5, assim que 3,5. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água... Coloca o 4, por favor. Pronto. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer? Continua. Jesus respondendo, na verdade te digo, aquele que nascer da água, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. 6. Porque o que é nascido da carne é, o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Esse é o conceito, né, de sair do meio da parentela e fazer parte da família espiritual de Deus. Porque o que começa na carne, termina na carne. O que é nascido na carne, é carne. Mas o que é nascido no Espírito, é Espírito. E a parentela, a família carnal, irmão, ela é nascida onde? É nascida onde, irmãos? Na carne. Eu tenho um vínculo sanguíneo com a minha família. Eu tenho um vínculo sanguíneo com a minha parentela. Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas você vai entender mais ainda do que eu estou tentando aplicar e falar para vocês hoje. Quem já foi, irmão, primeiro que aceitou Jesus na família, que na hora que você aceitou Jesus, quando eu chegar lá em casa, vão zombar de mim, alguns foram até expulsos do meio da parentela, quando tomou a decisão de pertencer a uma família. Eu vou repetir que isso é muito forte. Alguns até foram expulsos do meio da família carnal, quando tomou uma decisão de ser nascido do Espírito e pertencer a uma família espiritual. Tudo que começa na carne, termina na carne. Mas o texto diz que aquele que é nascido do Espírito, continua aí, você vai ver o que acontece com quem é família, com quem é nascido do Espírito. Coloca o 7, por favor. Não te maravilhes de ter te dito isso, necessário te é nascer de novo. Esse nascer de novo, irmão, é pertencer à família bendita, é pertencer à família espiritual. Continua, por favor. O vento sopra onde quer e as ouve a sua voz, mas não sabe para onde vais, nem para onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você vai querer ser crente a partir de hoje, viu? Com toda a sinceridade. Se você nasceu de novo, se você pertence a essa família espiritual,
Como diz Paulo, se você for enxertado na oliveira que é Cristo. Você deve dizer como Paulo disse: eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero, é o que a minha família espiritual quer. Eu não faço mais o que eu quero, mas é que o Eterno, aquele que me regenerou, que me reconciliou, aleluia, manda eu fazer. E com todo respeito, irmão, eu orei muito para trazer essa palavra aqui. Tem muita gente, irmão, que não... Ele fala assim, não, é assim, pastor, eu não posso fazer porque é a minha família. Eu tenho que conversar com a minha família. Claro que você tem que conversar com a sua família. Mas e a família espiritual, irmão, da qual você escolheu pertencer? Porque eu não escolhi ser irmão dos meus irmãos. Amo todos eles. Tenho 11. Aliás, 10. Amo meus pais, amo os meus parentes, mas eu não escolhi pertencer. Agora eu escolhi ser irmão de todos vocês aqui, ó. Eu quis ser irmão de vocês. Vocês quiseram ser meu irmão. É o que Deus está dizendo para Abraão, irmão. Aqui não é história inventada do pastor Rony. Ele fala assim, ó, sai do meio da tua parentela, vai pertencer a uma família, porque família salva parentes, mas parentes não salva a família. Eu vou repetir. Você sai do meio da sua parentela, vem pertencer a uma família, para depois você salvar os seus parentes. O que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, toda a tua família é idólatra, Abraão. Sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, torna-se família, e depois essa família vai lá e salva os seus parentes. Talvez você foi o primeiro, mas através de você pertencer a uma família, muitos dos teus parentes já receberam Jesus como Senhor da sua vida, sim ou não? Mas primeiro você pertenceu a uma família, para depois você salvar os seus parentes. Para conhecer o reino de Deus, é necessário sair da parentela. É necessário sair da parentela para viver em família. Para conhecer o reino de Deus. O que é que a Bíblia diz? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo que você acha, você lá, vai lá na cidade, vende tudo que você tem, abre mão de tudo que você tem, e você compra aquele tesouro. Isso é reino de Deus. O reino de Deus tem que ser o suficiente para nossas vidas. O reino de Deus, irmão, é tudo. Nada do que temos. A maior riqueza que nós podemos ter. Irmão, venda ela e compra o reino de Deus. É que o texto diz. É como um tesouro escondido que você acha, volta lá na cidade e fala assim, eu vou abrir mão de tudo lá e vou comprar esse tesouro escondido. É que hoje nós fazemos da nossa fé, fazemos da igreja, fazemos de um encontro como esse qualquer encontro. Vem, eu já falei aqui, vou repetir, igreja não é um lugar a se frequentar, igreja é uma família a se pertencer. Ou você pertence, ou você, irmão, está só frequentando. Aqui não é casa de parente para nós frequentar, aqui é lugar de comprometimento com Deus, é família a se pertencer. Teve um amigo meu, um irmão, na verdade, que eu estava indo almoçar, eu passo sempre, eu tenho uns pastores conversando, eles já até conhecem, já sabem, ele já vai, fala, pai, deixa eu sentar aqui, a gente fica conversando, e ele mandou uma frase para mim, eu falei, eu vou fazer uma reflexão dessa frase e fiz. Ele mandou lá uma frase que dizia assim, e eu até postei essa frase.
A igreja que vai. A igreja que vai revelar Jesus ao mundo. Não é a igreja que você está indo. É a igreja que você está sendo. Tem muita gente indo para a igreja, mas tem pouca gente sendo igreja. Tem muita gente frequentando a igreja, mas tem pouca gente sendo família, comprometida como família. O texto diz, ora, o Senhor Deus disse, aí está onde? Ah não, tá, deixa aí. No 7 lá. O que é nascido do Espírito, o vento sopra de um lado para outro. É Jesus conversando com Nicodemos. Ó, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabes para onde vai, ou para onde vem ou para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Verso 9. Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondendo disse, tu és mestre em Israel e não sabe? Tem muita gente, irmão, igual Nicodemos, fica maravilhado quando está conversando com Jesus. Fica maravilhado em ouvir a palavra das boas novas. Fica maravilhado em ouvir a palavra da salvação. Mas Jesus disse para ele o quê? Não te maravilhes de eu ter te dito isso. Necessário é você pertencer à família nascido do Espírito. Não nascido da carne, mas nascido da vontade do Pai. Então, para conhecer o reino, precisamos primeiro, irmão, deixar a parentela. Porque família salva parentes. Parentes condena a família. Sim ou não? Quem já não foi, irmão, que atira a primeira pedra. Você quer falar mal de alguém, irmão? Com todo respeito. Por isso Abraão teve que sair do meio da sua parentela, para depois incluí-la, essa parentela, na família. Quando você aceita Jesus, irmão, quando você pertence a uma família, você deve muito mais respeito e responsabilidade dessa família que você escolheu pertencer. Você tem obrigações, tem advogados aqui, sabe disso. Vocês têm obrigações civil com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe. É obrigação civil, sanguínea. Mas na igreja, irmão, a sua responsabilidade, com todo respeito, é bem maior. Por isso que eu falei, será se os irmãos ainda vão querer pertencer? Não está nem aí se está acontecendo, se a igreja está sendo limpa, se os irmãos estão bem. A irmã Gisele estava, vou usar a irmã Gisele estava doente. Os irmãos sentiram falta dela aqui, irmãos? Mas agimos como família com ela? Eu estou falando da irmã, mas pode ser qualquer pessoa, tá, irmão? Estou falando, irmão, a responsabilidade que nós temos como família, como pertencer. A gente precisa entender, irmão, que aqui não é uma brincadeira de vir domingo à noite aqui, fazer um culto de 2 horas de relógio, comer o pão, que é o que representa o corpo de Jesus. Hoje em dia não tem mais compromisso. Toca na ceia, irmão, como se fosse qualquer coisa. Frequentador de igreja comendo pão e ceia, não pertence a família, não deve satisfação. E olha, eu já ouvi, você já ouviu, tenho certeza. Eu não dou satisfação para ninguém, então você não pertence. Você nasceu da carne, vai continuar na carne, até um dia ser gerado no Espírito. Os meninos aí que estão
novo aí, os amigos da Nath aí. Fica tranquilo, tá? É a conversa nossa aqui, tá? Mas pode dar glória a Deus também. Irmão, porque não dá, irmão. Não dá pra gente ficar brincando de ser cristão. Ser cristão nominal. Não der satisfação, então, irmão, você não pertença. Eu estou finalizando. Deus não abençoa. Quer ver o negócio pegar agora, irmão? Deus não abençoa parentes, Deus abençoa a família. Ah, pastor, está claro, irmão, o texto que nós lemos. Paulo, a gente vai falar sobre isso. Paulo, capítulo 3 de Efésios, no verso 15. Ele ora para que Deus abençoe todas as famílias. Aí, do qual toda a família, a oração de Paulo, toda a família no céu e na terra toma o seu nome. O mundo é onde encontramos nossos irmãos. Que ainda não sabe quem é o Pai. É o filho que só vai encontrar o Pai através do irmão. Por isso que nós saímos da nossa zona de conforto, porque nós já tivemos um encontro com o Pai, conhecemos a sua paternidade, encontramos com o irmão no mundo e fala para ele: olha, você sabia que você tem um pai? E que o seu pai é o mesmo pai que eu? E você sabia que o nosso irmão morreu por nós na cruz do Calvário? Por isso nós temos a responsabilidade de formar uma família espiritual. Foi falado aqui a semana passada no culto de missões. Fazer missão, irmão, não é opção. Formar família espiritual não é opção, é ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura e fazer família. A igreja é uma família de pessoas reconciliadas uma com as outras. Igreja é um seres humanos reconciliados com Cristo e umas com as outras. Eu não posso crer, irmão, que no meio da igreja tem uma pessoa que não gosta da outra. Porque a reconciliação é para todos. Jesus morreu por todos. Ele derramou seu sangue por todos. E é nessa relação, nesse grupo de pessoas reconciliadas, que vemos claramente que a restauração está presente no mundo. A gente precisa, irmãos. A gente precisa. Eu não consigo entender, irmãos, como uma pessoa que não contribui com a igreja, que ela pertence, ou se ela tem dificuldade, que essa igreja não contribua com ela.
nós temos a responsabilidade um para com os outros, para com o outro, desculpa. Nós temos a responsabilidade, irmãos. Aqui não é um lugar para se frequentar. Você frequenta qualquer lugar. Eu falei aqui essa semana no culto de ensino. Nós não somos a comunidade dos eus. Nós somos o coletivo do nós. Aqui não tem eu. Aqui não tem eu, aqui tem nós. Coletivo de eus tem no show do Luan Santana, no show aí do mundo, porque cada um vai com um propósito pessoal, de alcançar algo pessoal. Aqui não, irmão, aqui nós vemos em coletividade. Aqui não tem eu, aqui é nós. Aqui eu não vim buscar bênção, aqui eu vim me relacionar. Se você vem aqui só para cantar, para pregar, está tudo errado, você está perdendo o seu tempo. Sabe, parece que a gente vem cumprir a nossa... E depois nós vamos embora. E achamos que estamos fazendo tudo certo. Nós nos relacionamos um com os outros. O milagre, irmão, ele até acontece de forma individual, mas na operação do coletivo, no movimento do coletivo, na adoração do coletivo, na participação, na comunhão de todos. Deus pode abrir uma porta de emprego, pode curar, claro que sim, mas eu não posso vir para a igreja com esse objetivo. É no movimento do corpo que os membros é curado, que os membros é restaurados, que os membros é fortalecido, mas há um movimento de toda a igreja, de todo o corpo, para que a parte que tiver fragilizada, tiver doente, seja restaurada, seja curada. Então não somos uma comunidade de eu. Eu falei aqui essa semana, não preguei sobre isso, só passei por cima. Paulo começa dizendo: nós, vós, nossa. Está vindo às quarta-feiras aqui, irmão? Aliás, nem sei se vão vir agora, depois dessa de hoje, né? Aí que vai ficar estreito, porque quarta-feira é que eu falo assim. Quarta-feira que a gente ensina os irmãos, de fato. Vai ser bom, irmão. A gente vai falar agora sobre a redenção do homem na próxima quarta-feira. Que isso trabalha por nós, em nós e através de nós. Vai ser o próximo tema próximo culto de quarta-feira. Porque, irmão, se ele não trabalhar primeiro em nós, na verdade ele trabalha primeiro por nós. Aliás, já trabalhou por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. Depois ele nos santifica, trabalha em nós, para depois dizer assim: agora sopra Espírito sobre ele, vai. E nós vamos, como nós estamos vendo aqui no capítulo 3 de João. O vento sopra. Amém, irmãos? Vamos participar da ceia? Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes é necessário nós sair do meio da nossa parentela. E quando eu falo isso, não é abandonar a nossa responsabilidade com nossos parentes, que fique isso bem claro. E ainda digo mais: se for uma família, não, pastor, mas eu não tenho parentela, eu tenho família. Se for uma família, eu profetizo, eles vão te entender sim. Aliás, vão te apoiar.
Porque não dá, irmão, para dois caminhar juntos se não tiver de acordo. Amém, pastor? Amém, pastor Daniel? Aplauda Jesus, meus irmãos.